O texto básico que vamos usar hoje, Jó 33, verso 14. Eu tinha falado para o rapaz para colocar na NVI. Se você tiver a Bíblia, a mensagem, esse texto específico, essa tradução aqui está na mensagem, que diz o seguinte: Jó 33, verso 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Tem outro texto da palavra, você pode colocar esse aí na NVI, Salmo 32, verso 8, diz o seguinte: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você. Agora, Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Diz o seguinte: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos, este acabará mal. O companheiro dos tolos, este acabará mal. O tema desta série que vocês estão vivendo e aprendendo nas quartas-feiras é tanque cheio. Eu, quando saí de Mogi das Cruzes hoje, parei o carro na saída da cidade, e quando eu vou viajar, eu tenho por hábito abastecer, óbvio. Eu tenho por hábito dar uma olhada, uma calibrada nos pneus, 32, 34 libras, 35, enfim, eu dou uma ajustada para os 4 pneus estarem calibrados de uma forma uniforme, e pego estrada. Eu preciso ter combustível, óbvio, dependendo da distância, eu encho o tanque. Mas, além de colocar combustível, além de conferir lá no computador de bordo as funções que o carro me disponibiliza, existe algo que eu faço já até antes de sair de casa. Eu coloco o endereço do local para onde eu vou. Antigamente a gente chamava de GPS, hoje a gente usa Waze. O nosso Waze hoje é o nosso GPS, né? O nosso GPS hoje é o Waze. Então, a gente coloca lá no Waze, e ontem mesmo a minha esposa viu quantas horas nós levaríamos para chegar aqui. Então, além de estarmos com o tanque cheio, além de calibrarmos e vermos como é que estão todas as funções do carro, nós precisamos de um Waze, nós precisamos de um direcionamento. Eu chamo isso de comando de Deus. Nós precisamos tomar algumas decisões na vida, e essas decisões na vida, para que possamos seguir o nosso destino profético, para que possamos ir ao propósito que Deus tem para nós, seja Ele na família, seja Ele nas finanças, seja Ele nas emoções, seja Ele nos sentimentos, seja Ele na vida espiritual, nós precisamos, além de nos abastecer, nós precisamos de um comando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus,
é importante que nós tenhamos uma mente sadia, uma mente aberta, uma mente saudável. Eu estava dizendo para o apóstolo Paulo agora há pouco que eu preciso de um tempo necessário diariamente para dormir. Eu disse para ele que se eu não durmo bem à noite, eu fico inválido durante o dia. Eu tenho dificuldade para pensar, eu tenho dificuldade para raciocinar, eu tenho dificuldade para tomar decisões. Então, você precisa, no decorrer da sua viagem, você precisa ouvir a voz de Deus. E você ouve a voz de Deus na medida em que você tem uma mente sadia, uma mente aberta. Você ouve a voz de Deus quando você encontra tempo para isso, quando você disponibiliza-se para ser vulnerável à voz do Senhor. Você ouve a voz de Deus quando você se concentra, quando você inibe ou elimina todas as suas distrações. E hoje eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês aqui, porque o Senhor quer que você encha o seu tanque. O Senhor quer te levar ao destino profético que Ele pré-estabeleceu para a sua vida. O Senhor quer cumprir o plano que Ele tem. Deus tem planos para a gente, gente. Deus tem planos para cada um de nós. E deixa eu te dar uma notícia boa. O plano de Deus para as nossas vidas é de nos fazer prosperar, é de nos tornar felizes, é de nos fazer chegar aonde Ele estabeleceu para as nossas vidas. Mas você precisa entender que para que os planos de Deus de fato se tornem realidade em você, você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa desenvolver um relacionamento com Ele. E Ele faz isso através de algumas formas, né? E hoje eu quero falar sobre a forma como nós desenvolvemos o nosso relacionamento com o Senhor e Ele nos dirige, né? Então, além de você estar com o tanque cheio, você precisa estar com o seu Waze atualizado. Você precisa estar com o seu GPS atualizado. E como é que Deus fala conosco? O texto que eu li, de Jó 33, verso 14, diz que Deus fala conosco de várias maneiras. Porém, muitas vezes nós não damos atenção. Mas aí o salmista diz, né? E aqui é uma palavra do próprio Senhor: eu o instruirei, eu o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu te aconselharei, eu cuidarei de vocês. Levante as suas mãos, eu quero liberar já esta palavra profética da parte de Deus para a sua vida. É Deus falando com você: eu te instruirei, eu te ensinarei no caminho que você deve seguir, eu te aconselharei e mais ainda, eu cuidarei de vocês. Quantos creem nesta palavra? Digam glórias a Deus. Agora, como é que Deus fala conosco? Como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco o tempo todo. Só que muitas vezes nós não identificamos, nós não estamos sensíveis ao falar de Deus, à voz de Deus. Muitos anos atrás, saiu um artigo na revista Times, uma revista americana famosa, que dizia o seguinte, o título dizia o seguinte: Deus está morto. Aí no dia seguinte os repórteres fizeram fila na frente da casa de um dos maiores evangelistas americanos, chamado Billy Graham. Disseram para o Billy Graham: Dr. Graham,
Deus está morto mesmo? E o Billy Graham respondeu: ué, vocês estão brincando comigo, né? Não, nós estamos falando sério. Sério, doutor Billy Graham. Ele falou: não, tem algum equívoco aí. Porque eu acabei de falar com ele agora. Essa informação de vocês, naquela época não existia, não se falava em fake news como se fala hoje, né? Mas essa informação de vocês é fake. Eu acabei de falar com Deus agora. Levante a sua mão aí, ó. Eu quero declarar que qualquer um de nós, ou todos nós, podemos e devemos ouvir Deus falar conosco. Podemos ouvir Deus falar conosco. Mais ainda, Deus quer falar com você. Mais do que você quer falar com Ele, Deus quer falar conosco. Só que nós precisamos estar conectados com Ele. A Bíblia diz que Deus nos fez, preste atenção, de uma maneira, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos fez de forma tal para que Ele, Deus, pudesse se relacionar conosco. Ele criou você com uma habilidade, com a habilidade de se sintonizar nele, com a habilidade de literalmente ouvi-lo, com a habilidade de responder ao chamado dele. Só que muitas vezes nós saímos fora da sintonia. Só que muitas vezes nós nos desconectamos. Muitas vezes nós puxamos o fiozinho do Wi-Fi. Muitas vezes nós apertamos o botão da desconexão ou da conexão. O verso que nós lemos diz que Deus fala conosco de diversas maneiras, mas nós não lhe damos atenção. Aqui ele está dizendo que o problema não é de Deus. Deus nos fala, Deus está sempre falando. O problema muitas vezes está em nós. Ele fala de diversas maneiras. O problema está na nossa percepção, na nossa conexão. Algumas vezes nós não estamos ligados naquilo que Ele está falando. Deus deseja, de uma forma intensa, se comunicar com você e comigo. Isso se chama relacionamento. Deus quer ter conosco um relacionamento. Deus quer rasgar o véu. Deus não quer que haja separação entre Ele, Deus, e nós. Só que aquilo que nos separa de Deus é o nosso pecado. Ou são os nossos pecados não confessados, né? Deus não está com as suas mãos encolhidas para que não nos possa alcançar, nem com seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir. Mas o que faz separação de nós para com o nosso Deus é o nosso pecado. Mas eu tenho uma notícia boa aqui para você: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o pecado nos desconectou, Cristo nos conectou à vida. Cristo pavimentou um novo caminho. Cristo nos deu a oportunidade de um novo relacionamento.
Deus deseja, de uma forma intensa, ter um relacionamento com você. Levante a sua mão. Ele quer falar com você. Ele quer, e Ele te criou com capacidade de ouvir a voz dEle. Eu quero declarar, eu quero profetizar, eu quero ministrar sobre a sua vida sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para tomar decisões certas, para ser coerente com o propósito, para chegar no destino certo. Hoje você não somente enche o seu tanque para viajar em direção ao propósito, mas mais do que isso, você recebe do Senhor direção para a sua vida. Glória a Deus. Se você for para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem algumas maneiras, ou relata algumas maneiras, algumas extraordinárias, espetaculares, que Deus usou ou proporcionou para que o homem pudesse entendê-lo, e ouvi-lo, e vê-lo. Uma vez Deus falou com Moisés, através de uma sarça ardente, e essa sarça não se queimava. Outra vez, Deus falou também com Moisés, e agora com toda uma multidão de um povo que saiu cativo do Egito em direção à terra da promessa. O Senhor usou uma nuvem no deserto para falar com eles. Essa nuvem os protegia do sol escaldante. Sim, senhores. Essa mesma nuvem, só que agora de fogo, na madrugada os protegia do frio abaixo de zero. Uma maneira extraordinária que Deus falou com o seu povo: eu estou cuidando de vocês na viagem em direção à terra da promessa, em direção ao destino que eu tenho para vocês. Vocês não morrerão no deserto por falta de ouvir a minha voz. Uma outra vez, e você vê isso através de alguns exemplos aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus falou através de anjos. Sim, senhores. Outra vez, até brinquei com o apóstolo hoje, quando ele me chamou: está preparado para hoje? Falei: estou preparado. Estou orando ao Senhor aqui, me consagrando para hoje. Fala: Deus usou uma mula para falar com Balaão, Deus não vai usar um gordo velho? Brinquei com ele hoje. Então Deus tem o jeito dele de falar com a gente. Deus tem suas múltiplas maneiras de falar com o homem. E eu quero rapidamente aqui identificar algumas maneiras, talvez das mais comuns, através das quais Deus fala conosco. Preste atenção. Em primeiro lugar, Deus fala com a gente através da palavra. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra, e luz para os teus caminhos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Logo, se nós não pecamos, ou se pecamos, temos o perdão de Deus, quando nós não pecamos, ou somos perdoados por Deus, nós vivemos a Zoe, a vida plena. Eu ministro sobre a tua vida, guiada pela palavra do Senhor, a plenitude do eterno. A Bíblia diz: porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Ensinar a verdade, condenar o erro
corrigir as falhas, ensinar a maneira certa. Está aqui na palavra. Não existe nenhum outro livro no mundo que seja tão confiável como a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Você pode contar com ela. Por quê, pastor? Porque ela te guia. Por quê? Porque ela te corrige. A Bíblia nos conforta. A palavra de Deus nos ajuda. Na Bíblia está a forma mais confiável de você ouvir Deus falar. Se você abrir a Bíblia Sagrada, se você ter hábito de ler a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Você precisa ler a Bíblia Sagrada diariamente. Você precisa se alimentar da palavra. É possível que alguém diga aqui no meio de nós: Deus nunca falou comigo. Eu te pergunto, você está lendo a Bíblia todos os dias? Esta é uma das maneiras pelas quais Deus mais fala conosco, através da Bíblia Sagrada. Deus fala conosco, não somente através da palavra, através da Bíblia, mas Deus fala conosco também através do Espírito Santo. Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Vocês sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Irmãos, isso aqui é coisa séria. O Espírito de Deus habita em nós. Nós precisamos desfrutar deste Espírito. É este Espírito que nos guia. Ensina-me, diz o salmista no Salmo de número 143, verso 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por um terreno plano. Então o Espírito Santo nos guia por um terreno plano, não por um terreno acidentado. E se o terreno for acidentado, ele endireita os nossos caminhos. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha dois desejos, duas paixões. A primeira era fazer a vontade de Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Segundo, ser plenamente guiado pelo Espírito Santo. Guia-me, o teu bom Espírito, por terreno plano. O maior medo de Davi, preste atenção, era perder a sintonia, era perder a conexão com o Espírito Santo. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável. Quem tem o Espírito Santo tem um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Não me retires o teu Espírito. Não me retires o teu Espírito. Não me retires o teu Espírito. Um dos textos mais dramáticos da Bíblia Sagrada conta a história de Sansão, que estava deitado no colo de Dalila quando chegam os filisteus. E aí ele já tinha contado o segredo para Dalila, já tinha aberto o seu coração para Dalila, e os filisteus chegam.
E Sansão se levanta, achando que ele ainda era o forte Sansão. Só que quando ele se levanta, a Bíblia diz que ele não sabia, mas o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. É um dos textos para mim mais dramáticos da Bíblia Sagrada. Porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos a coisa no automático. Muitas vezes nós saímos até com o tanque cheio, entre aspas, mas no automático, né? Hoje em dia tem até aqueles carros que são dirigidos sem precisar do piloto. Nós precisamos orar, gente, para que a gente não ande no automático. Nós precisamos orar, por isso que, como igreja, nós precisamos sempre nos renovar. Por isso que nós precisamos, como igreja, sempre nos avivar. Por isso que nós precisamos sempre praticar a presença. Por isso que a gente precisa discernir que nós devemos nos alimentar todos os dias. A geração de hoje é uma geração que não se alimenta espiritualmente todos os dias. É uma geração que muitas vezes acha que alimentar-se pela internet é o suficiente. Mas essa atmosfera da presença, essa atmosfera da igreja, essa atmosfera do corpo, esta atmosfera da glória, essa atmosfera do mover do Espírito Santo, ela é necessária para as nossas vidas. Quantos creem nisso, digam glórias a Deus. Davi não teme leões, não teme ursos, Davi não teme Golias. O seu único medo era perder a presença do Espírito Santo em sua vida. E uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, dentro de nós, nós podemos e devemos ouvir a voz do Espírito Santo falando em nossos corações. Nós devemos lembrar sempre que a voz do Espírito Santo, preste atenção, ela nunca é contrária à Bíblia. A voz do Espírito, ela nunca é contrária à Bíblia. A voz do Espírito, ela gera uma profunda convicção. Ela traz a nós uma paz. Ela traz a nós uma certeza. Pode estar chovendo canivete lá fora, mas no meu coração reina uma paz que vem do Espírito. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, levante-se a batalha que tenha que se levantar, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu vou chegar no meu destino profético. Existe uma harmonia entre a palavra e o Espírito. O Espírito testifica acerca da palavra e a palavra testifica acerca do Espírito. Ei, nesta noite, o Espírito Santo quer te tomar. Nesta noite, o Espírito Santo quer produzir em você algo diferente, mais do que um arrepio, mais do que um reteté, mais do que algumas expressões externas. Eu não estou falando aqui de emocionalismo, eu estou falando aqui de verdadeira presença, de verdadeira convicção que há no Espírito. Eu estou falando aqui de algo muito mais forte do que muitas vezes a gente vê manifestado, mas não vê sinais evidentes de que o Espírito está operando de fato na vida daquela pessoa. Um testifica acerca do outro. Pela árvore se conhece o
fruto, e pelo fruto se conhece a árvore. Então, o Deus que fala através do Espírito Santo é o mesmo Deus que revela a palavra e confirma com verdade nos nossos corações. Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através do Espírito. E Deus fala conosco, olhe para mim, através de pessoas comprometidas com Ele. Hoje, quando eu peguei o carro para vir até aqui para Cruzeiro, quem estava do meu lado? A minha esposa. Quem anda com você? Quem é o seu melhor amigo? Como é a construção de relacionamentos sua? 1 Tessalonicenses 2,13. Por isso sempre damos graças a Deus, quando estivemos aí anunciando a mensagem, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem de criaturas humanas, mas como a mensagem de Deus, o que de fato ela é. Então Deus fala conosco, usando pessoas comprometidas com Ele. Você precisa ter alianças certas. Você precisa tomar cuidado com alianças erradas. Você precisa ser mais seletivo em relação ao seu entorno. Você precisa saber quem você traz para a sua casa, quem senta na sua mesa, com quem você caminha, quem você ouve, quem você escuta. Ande com pessoas certas, porque quem anda com pessoas certas se torna uma pessoa melhor. Quem anda com pessoas certas, a sua fé é fortalecida. Quem anda com pessoas certas é confrontado em amor, endireita quando porventura acontece alguma situação que quer tirar você do rumo certo. Meu pai dizia: diga-me com quem você anda, que eu direi quem você é. Se for para andar com alguém menos do que eu, é para que eu possa, menos do que diz respeito ao nível de relacionamento com Deus, é para que eu possa trazê-lo ou trazê-la para mais perto de Deus, não ao contrário. Tem muita gente que diz: não, eu estou lá para ganhar, eu estou caminhando com fulano ou com Beltrano para ser instrumento de Deus. Mas muitos desses que dizem que andam para poder ganhar, nos dias de hoje são puxados, são tomados. Então Deus fala conosco através de pessoas comprometidas com Ele. Você precisa andar com pessoas comprometidas com Deus, com pessoas que gostam de ouvir a palavra, com pessoas que oram, com pessoas que jejuam, com pessoas que têm relacionamento íntimo com Deus. Você precisa construir relacionamentos sadios. Você precisa ter alguém para confessar pecados. Você precisa ter alguém para orar com você, alguém para compartilhar com você a palavra e você compartilhar com ele a palavra. Precisamos de pessoas.
O pós-pandemia desvalorizou muito essa questão do ambiente, da presença, da comunhão. Comunhão, gente, nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de pessoas. Gente precisa de gente. Alguma vez você já sentou numa celebração, num encontro de comunhão, numa reunião de ministério, de célula, com amigos, com pessoas, e você sentiu como se o próprio Deus estivesse falando diretamente ao seu coração? Ele realmente estava. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E Deus geralmente usa outras pessoas para compartilhar a palavra conosco, para compartilhar a Bíblia conosco, mas também para nos confrontar. Paulo, escrevendo a Tessalônica, ele diz: por isso damos graças a Deus, quando estivemos aí anunciando a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. É interessante que muitas vezes a gente aceita aquilo que é bom, mas aquilo que nos confronta a gente questiona. Isso acontece comigo lá em Mogi das Cruzes. Aqui em Cruzeiro não acontece não. Tem gente que gosta quando a gente aplaude, mas quando a gente chama para o gabinete para conversar e fala, está errado, ela não aceita. Você é um bom pastor enquanto você está aplaudindo tudo que ela faz. Quando você questiona, ou quando você fala, está errado, não é desse jeito, é dessa forma. Quando você diz, é que nem filho birrento. Aqui em Cruzeiro não tem, só tem lá em Mogi. Que quando você diz não, ele se joga no chão e faz birra. Ele só gosta quando você diz sim, papai vai comprar para você, papai vai dar para você, papai pastor vai fazer isso. Irmão, deixa Deus usar aquele que está perto de você e que muitas vezes no Espírito te confronta em amor. Deus usa pessoas, Deus fala através de pessoas comprometidas com Ele. Nossas vidas podem ser transformadas quando nós ouvimos a voz de Deus por intermédio de pessoas, e muitas vezes são pessoas improváveis. Muitas respostas que eu tive de Deus, eu não tive de quem eu estava esperando que viesse a resposta. Eu tive de quem eu menos imaginava que poderia ser usada por Deus. Sabe por quê? Porque Deus usa os mais improváveis para mostrar que Ele é Deus. Deus usa os improváveis para mostrar que Ele é Deus. Eu posso liberar uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Levante a sua mão. Que dia é hoje do mês? Dia 10. Faltam 5 meses e 20 dias para o término de 2024. Deus vai usar a sua palavra, vai ter revelação de Deus através da palavra liberada aqui no altar para a sua vida, para que você tenha um semestre extraordinário. Deus vai usar, Deus fará com que, de mãos erguidas, com que o Espírito Santo se manifeste de uma forma extraordinária. Nos próximos 5 meses e 20 dias, você participará de um grande mover do Espírito. Prepare-se, porque os próximos 5 meses e 20 dias de 2024 será sobrenatural. Deus vai levantar improváveis para te abençoar. Deus vai levantar improváveis
para te abençoar. Deus vai preparar conexões para você. Deus vai levantar quem você menos imaginava, para ser um agente dele na sua vida. Alguém comprometido com Deus, alguém aliançado com Deus, alguém que vai estender as mãos para você, alguém que vai te propor algo que vai vir dos céus, e você vai se lembrar do dia 10 de julho, que você recebeu uma palavra da parte do Senhor. Deus vai levantar improváveis para te abençoar, comprometidos com Ele, que serão respostas dEle para a sua vida. Só quem crê, diga glória a Deus e dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Deus fala através da palavra, através do Espírito Santo, através de pessoas comprometidas com Ele. E Deus fala conosco através da dor. Deus fala conosco através da dor. Eu tenho 58 anos de idade. Pareço 40, mas tenho 58. Está 2 para 60. Aliás, eu faço 58 agora, dia 20 de setembro, né? Minha esposa diz que eu gosto de adiantar. Mas eu já estou dizendo, falta 2 para 60. Em 58 anos de idade, eu nunca fiquei... Quantos dias, bem? 9 dias internado, como eu fiquei agora, saí a semana passada. 9 dias internado. 9 dias num leito de hospital. Deus me levou num sábado à noite, que eu estava sentindo uma dor abdominal. Quando eu entrei lá no pronto-socorro, começaram a fazer exame às 11 horas da noite, falaram, vão internar. Eu falei, não, eu tenho um culto amanhã. Culto do amigo. Tem tantos convidados que vão estar. Aí a médica chamou o outro médico, ele não quer internar. Aí o médico falou, eu não vou assinar liberando o senhor aqui não. Eu falei, mas doutor, meu caso é grave. Aí a médica falou, não, meu caso dele não é caso de morte. Quem disse para você que o caso dele não é caso de morte? Na frente da minha esposa. Eu falei, como assim? Não estou entendendo. Não, é que pode ser que aconteça, não sei o quê, e o senhor pode vir a óbito. Eu falei, peraí. Isso era 11 horas da noite. Aí começaram a fazer exame aqui, exame ali. Eu sei que 5 horas da manhã eles cravaram. Sim, foi da meia-noite até às 5 da manhã. Nós vamos ter que internar o senhor. Fiquei internado. Aí eu pensei, vou entrar hoje domingo, vou passar um diazinho aqui no hotel, né? Passar um diazinho aqui no hotel. Dia seguinte vou embora. Que nada, irmãos. Todo dia saiu o resultado de exame, eu falava para o médico, hoje eu tenho alta? Não. No outro dia, hoje eu tenho alta? Não. Hoje eu tenho alta? Não. E o coração dilacerado. Aí alguém me disse, pastor, Deus parou o senhor. Pastor, Deus parou o senhor. Deus muitas vezes nos para através da dor. Por nos amar, só por amor, Deus pode até mesmo usar este recurso da dor a fim de ganhar a nossa atenção, se necessário for. A palavra de Deus diz, Provérbios 20, 30. Provérbios 20, 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. Os açoites limpam as
profundezas do ser. Algumas vezes Deus nos faz passar pela dor. Algumas vezes é necessária uma experiência dolorosa para nos fazer mudar a maneira de ser e de fazer as coisas. Ou seja, no processo de transformação, no processo de crescimento da nossa vida, Deus pode, sim, senhores, utilizar a dor para nos mudar. O pessoal do louvor pode vir para cá. Deus pode usar a dor para nos mudar. Muita gente, inclusive eu, sabe disso por experiência própria. É certo que nem toda dor é provocada por Deus para nos punir ou para nos ensinar. Aliás, Deus não é um Deus de punição. Deus é um Deus de amor. Punição é diferente de disciplina. Disciplina é uma coisa, punição é outra. Deus muitas vezes nos disciplina para que nós nos alinhemos, para que nós entremos pela porta. Mas você sabe, é óbvio, a origem da palavra vencedor é o que vence a dor. Deus nos chama para vencermos a dor. Um grande pastor americano, pastor relevante na América, amigo de um grande atleta, jogador de basquete. Aquele jogador teve um problema sério nas costas, teve uma hérnia de disco, foi para o hospital. E o pastor foi visitá-lo e ao chegar lá, perguntou: por que você acha que isso aconteceu com você, essa hérnia de disco, faltando aí poucos dias para a final do campeonato da NBA? E o jogador de basquete diz: pastor, Deus me fez deitar de barriga para cima, a fim de que eu pudesse olhar para Ele. Sim. Alguma vez você já teve experiências assim com Deus? Como é que eu tive agora recentemente, 9 dias no hospital? A dor, ela nos faz olhar para Deus sob uma outra perspectiva. Há quem diga que a dor, ela é o aparelho auditivo de Deus que coloca em nós aquele aparelhinho que os mais idosos já usaram ou estão usando, aquele aparelhinho que nos faz ouvir Deus de uma forma mais intensa. Há quem diga que Deus sussurra nos nossos ouvidos através dos nossos prazeres e das nossas alegrias. Mas olhe para mim, Ele grita conosco, literalmente. Ele grita conosco, Ele se torna audível aos nossos ouvidos através da nossa dor. Há quem diga que a dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Deus quer falar com você. Queria que você ficasse de pé. E eu quero que você feche seus olhos e você entenda que Deus quer falar com você. Você parou no Texaco, você parou no Esso, você parou no BR, você parou no posto de gasolina, você encheu o seu tanque de combustível, você conferiu todas as coisas no carro e agora você tem um destino.
E para você chegar no seu destino, eu tive que pegar a Mogi Dutra. Eu peguei a rodovia dos trabalhadores, a rodovia Ayrton Senna. Da Ayrton Senna eu vim até o final, peguei a Dutra. Da Dutra eu vim até aqui e entrei na alça que me levaria e me trouxe aqui em Cruzeiro. Cheguei. Fui guiado pelo meu Waze. Deus quer te guiar. Deus quer falar com você. E você precisa ouvir Deus falar. Levante a sua mão direita para o alto e diga comigo: eu preciso. Diga: ouvir Deus falar comigo. Feche seus olhos. Ouvir Deus falar com você confirma que você está desfrutando de um relacionamento com Ele. Deus quer nesta noite renovar a sua aliança com Ele. De olhos fechados, hoje é noite de você renovar a sua aliança com o Senhor. A prova que realmente você conhece a Jesus Cristo, que você tem um relacionamento com Ele, é que você ouve Deus falar com você, é que você tem sensibilidade à voz de Deus. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também eu me importo conduzir. Elas ouvirão a minha voz, elas ouvirão a minha voz, elas ouvirão a minha voz. Oh, rabachore candarabacandarabaxore andarabacandarabacá. O Pai quer falar com você. O Senhor quer falar conosco. Ele é o nosso Pai. Ele fala aos seus filhos. Os seus filhos conhecem a sua voz. Os seus filhos têm discernimento, porque o filho convive diariamente com o Pai. O filho ouve a voz do Pai. A filha interage com o Pai. Há uma comunicação diária. E Deus quer ter essa comunicação conosco. Levante as suas mãos nesta noite. Toda interrupção, tudo aquilo que rouba a conexão, tudo aquilo que impede você de ter um relacionamento pleno com o Senhor, tudo aquilo que impede você de viver a plenitude que Deus tem para a sua vida, eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, será vencido. Será vencido, uma conexão das maiores, uma sensibilidade das maiores. Você ouvirá Deus através da sua palavra. Você ouvirá Deus através do Espírito Santo. Você ouvirá Deus através de pessoas comprometidas com Ele. Você ouvirá Deus através das dores, das aflições, das dificuldades, das tempestades. Você ouvirá Deus através dos ventos, através das nuvens. Você ouvirá Deus através de diversas formas, porque quando nós ouvimos a Deus, nós somos protegidos por Ele contra erros possíveis. Você não tem mais tempo para errar. Levante a sua mão. Não há mais tempo para errar. Nós chegamos no segundo tempo deste ano de 2024. Nós começamos o segundo semestre. 10 dias se passaram. Faltam 5 meses e 20 dias. E quando você ouve a voz do Senhor, você é protegido por Ele.